Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém. Então o Senhor chegou a Abraão e disse: Abraão, eu farei de ti um grande povo e uma grande nação, e te abençoarei, e aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Vai agora e sai da casa de teu pai e da casa e entre os seus parentes. E Abraão saiu e foi em direção a Canaã, onde lá o Senhor apareceu a Abraão e disse que o abençoaria e daria aquela terra a Abraão. Então, dali em diante, em Canaã, Abraão levantou um altar e ofereceu ao Senhor um sacrifício e partiu. Quando ele sai de Canaã, ele prossegue avante as colinas a leste de Betel, ali onde ele armou seu acampamento. E ali ele construiu um altar para o Senhor. Quando Abrão ali, ele constrói aquele altar para o Senhor, ele invoca o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, eles partem dali. Estava Ló, Abrão e Sarai, que era a esposa de Abraão, os servos e as servas de Abraão. E então Abraão partiu dali e foi para Neguebe. Quando ele chegou em Neguebe, Abraão, ele viu que ali tinha uma grande fome, e uma grande fome desceu sobre aquela terra, sobreviu sobre aquela terra. Então Abraão decidiu descer ao Egito. Quando ele desce ao Egito, ele pega e diz para Sarai: Sarai, bem sei que tu és bonita. Então quando os egípcios vêm falar contigo e vê que tu és bonita, não diga que é minha esposa. Provavelmente eles me matariam se soubessem que você é minha esposa. Mas faça assim, diga a eles que você é minha irmã, ok? Então, chegando lá, os egípcios viram que Sarai era bonita. Então, eles levaram ela diante do faraó. O faraó elogiou a beleza de Sarai e os seus súditos também. Porém, o faraó recebeu bem Abrão por conta dela, por causa dela. E ele foi bem recebido, comeu do bom e do melhor na mesa do rei e recebeu presentes como camelos, servos, servas, ovelhas e muito mais riquezas. Só que porém, o faraó e o seu reino foi castigado por Deus. Deus castigou o reino do faraó e o faraó e os seus súditos com uma doença por causa de Sarai e por causa de Abraão. Vendo que eles eram casados, o faraó permitiu que eles fossem embora, preparou tudo para eles e deixou eles ir embora. E saiu ele do Egito e voltou novamente a Neguebe com sua mulher e com tudo que ele possuía, e seu sobrinho Ló também. Porém, aí começou as desavenças de Ló e de Abrão. Abrão, ele tinha enriquecido muito, não só em rebanho, mas em ouro e em prata e em ouro. E dali de Neguebe, eles partiram para Betel. Chegando entre Betel e Ai, ele ali armou seu acampamento e invocou o nome do Senhor. Ló, porém, também tinha rebanhos
e possuía bastante coisa também. Só que eles não podiam morar na mesma região. Eles não podiam morar na mesma região. Então, eles possuíam tantos bens, mas tantos bens, que a terra já não podia mais os sustentá-los. Por esse motivo, houve uma grande desavença entre os pastores e os rebanhos de Abrão e Ló. Então, naquele tempo, os fariseus, os cananeus, viviam por ali, pelaquela terra. Então, Abrão falou para Ló: não haja desavença entre mim e entre você e entre mim, nem seus rebanhos, nem seus pastores. Porém, Ló partiu ao leste, foi para o lado de todo o vale do Jordão, enquanto Abraão permaneceu onde ele estava. Então o Senhor disse a Abraão: Ló se separou de ti, mas olhe, Abraão, tornarei de ti um grande povo, e tornarei a sua descendência muito numerosa. Olhe para os grãos de areia. Pode contá-los, Abraão? Não, Senhor. Olhe para as estrelas do céu. Pode contar, Abraão? Não, Senhor. São incontáveis. Não se pode contar. E Deus prometeu a Abraão que assim seria a sua descendência. Depois de todas essas coisas ter passado, se passou alguns anos. Porém, Abrão passou a ser chamado de Abraão, e Sarai passou a ser chamada de Sara. Porém, Abraão, agora, seu novo nome, tinha muitos servos e muitas servas, só que tinha uma serva que servia Sara. Porém, Sara não tinha filhas e filhos. E como Sara não tinha filhos, ela sofria com isso. Então ela pediu para sua serva Agar, uma serva egípcia, para que se deitasse com Abraão, tivesse um filho e desse um filho a ele. Agar se deitou com Abraão e eles tiveram um filho, qual deu o nome de Ismael. O tempo passou e Abraão orava, Sara também orava. Só que quando parecia que ela perdia a fé, mais a fé dela aumentava. Então Deus se apresentou diante daquela mulher e deu um filho a ela. Sara engravidou na sua velhice e trouxe ao mundo Isaac. Com o tempo passou o nascimento de Isaac. Então Ismael e Agar vai embora do acampamento. E como Isaac era o filho da promessa de Deus, Deus tinha prometido, antes de Isaac nascer, Deus tinha prometido um filho a Abraão. E Abraão amava muito Isaac, porque ele era o filho da promessa. Então Isaac cresceu um pouco. Foi quando começa a história que todos nós conhecemos. Deus pede para que... É um teste que Deus faz com Abraão. Ele pede para que Abraão ele vá, construa um altar e faça um sacrifício. Só que era para ele sacrificar o seu próprio filho. Ele vai, leva Isaac, sacrifica Isaac. Quando ele vai sacrificar Isaac, quando ele vai matar Isaac, Deus, ele diz: Abraão, sei que você tem sido fiel, sei que você é fiel, e você é um homem de muita fé. Por isso, conhecemos Abraão como pai da fé, porque muita fé ele teve. E por mais que ele tivesse que sacrificar o filho dele,
ele foi avante, ele continuou avante, como um guerreiro, valente, determinado a cumprir as vontades de Deus. Por mais que doesse nele, ele foi lá e fez a vontade de Deus. E assim continuou. E Isaac, ele cresceu, teve a sua vida, a sua família, que dará continuidade no próximo capítulo. Se você gostou da série de hoje, do capítulo de hoje, dessa série Guerreiros de Deus Avante, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe e divulgue o canal, e que Deus possa abençoar vocês. E amanhã tem Jacó, exatamente. Amanhã vamos conhecer um pouco da história do guerreiro, príncipe e valente que venceu a Deus, que venceu o anjo de Deus, entre aspas, né? Exatamente. Amanhã terá Jacó e eu creio que Deus, ele vai falar com você através dessa história. Então continue na série, comenta aí o que você achou, comenta que você se você está gostando ou não, e que Deus possa abençoar vocês. Falou guerreiros, falou príncipes.